Nesse tempo de quarentena, temos falado muito nos idosos que estão saindo nas ruas, contrariando a recomendação de ficar em casa. Eu mesmo estou sofrendo para convencer o meu pai a não sair de casa sem necessidade e adiar o jogo de buraco dele. E pensando como eu poderia convencê-lo, eu refleti bastante sobre o motivo disso estar acontecendo. Por que os idosos estão indo para a rua se eles fazem parte do grupo de alto risco? E diferente das outros vídeos onde eu falei da minha experiência como papai, hoje eu venho falar da minha experiência como filho. Meu nome é Marcelo Correia, eu sou pai, marido, dono de casa e músico. A primeira coisa que eu pensei foi: quanto mais velho ficamos, mais difícil de mudar ou de adaptar nossos hábitos. Falo por mim mesmo, com 35 anos, eu fico extremamente chateado de não poder ir na padaria comprar o pão quentinho. A segunda coisa foi, apesar de concordar e entender que, na medida do possível, todos temos que ficar em casa nessa situação, eu imagino que para o idoso deve ser um paraíso não ter que enfrentar aquelas filas intermináveis de banco, de mercado, engarrafamento, barulho em excesso, não ter que atravessar uma rua super movimentada. De certa forma, essa é uma oportunidade de se viver numa cidade com qualidade de vida para o idoso. Isso sem contar que muitos têm uma mentalidade de: já estou velho, não preciso me preocupar tanto com o que vai acontecer. No meu entendimento, há uma questão grande por trás disso tudo. Assim como vários lugares no mundo, o Brasil não é um país preparado para a velhice. Não é um país que valoriza os idosos. Temos uma cultura diferente de alguns países orientais, por exemplo, que enxergam o idoso como um poço de conhecimento, sabedoria e respeito. E a gente não precisa nem ir muito longe. A cultura indígena brasileira são os idosos que passam os rituais, que passam as tradições para os mais novos. Eles são peças essenciais para a sobrevivência da cultura de cada tribo. Enquanto isso, temos um preconceito com o envelhecer. Ao invés de enxergarmos o envelhecimento como mais uma etapa da nossa vida, enxergamos mais como um fim da linha. Porque na sociedade em que vivemos, nós estamos habituados a pensar que quanto mais velho ficamos, menos capazes, menos produtivos, mais dependentes somos. Deixamos o idoso como marginalizado na nossa sociedade. Temos uma visão míope que todo idoso é ultrapassado. Eu fico pensando quantas vezes eu liguei para minha mãe para tirar alguma dúvida sobre como cuidar da minha filha. Foram poucos. Eu tenho internet, tenho um monte de amigos da minha geração dando palpite, tenho a pediatra. Será que eu não poderia ter feito ela participar mais desse momento comigo, ter ouvido mais ela? Hoje, entre jovens e adolescentes, é muito mais comum você digitar no Google para querer saber de algo do que simplesmente perguntar para alguém mais velho da sua família. Nós não educamos nossos filhos a valorizar o idoso. Nós dizemos a eles que eles têm que ter paciência com os idosos porque são idosos. E nós não falamos com eles que os mais velhos possuem conhecimento, experiência e vários exemplos que podemos seguir. E por que eu estou falando disso tudo? Eu tenho visto todos ao meu redor super preocupados com seus pais, seus avós. Todos estamos com medo de perdê-los diante de tudo que estamos vivendo. E essa sensação de perda muitas vezes nos faz repensar muita coisa. Talvez este seja um bom momento para a gente refletir sobre como podemos fazer diferente depois que tudo isso acabar. Já existem estudos com dados globais que mostram forte conexão entre a maneira como vemos a velhice e a nossa qualidade de vida. Pessoas com uma visão mais positiva da velhice tendem a viver mais e com uma saúde mental e física melhor do que aquelas que têm uma visão mais negativa. Eu entendo que podemos enxergá-los de uma forma diferente e fazê-los se enxergar de uma forma melhor, de uma forma mais positiva.